Olá, colegas acadêmicos e acadêmicas de Direito. Bem-vindos ao nosso primeiro Spotlight sobre processo penal e nele nós vamos falar sobre aquele momento em que o processo penal ordinariamente se principia, ou pelo menos onde ele se principia na imensa maioria das vezes, que é no inquérito policial. O inquérito policial é a gênese da maioria das ações penais. Por quê? Porque a maioria das pessoas ordinariamente procura a polícia para narrar os crimes e a polícia é, dos órgãos persecutórios, o mais capilarizado. A polícia civil atua nos crimes da alçada estadual, enquanto a polícia federal atua nos crimes da alçada federal. Esses crimes, evidentemente, têm uma subdivisão que é delimitada de acordo com o objeto da causa e, dependendo do objeto da causa, se define qual é o órgão investigativo que vai sobre eles atuar. E o Código de Processo Penal, tratando do assunto, assim define: a polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e de sua autoria. Parágrafo único. A competência definida neste artigo não excluirá a de outras autoridades administrativas a quem por lei seja cometida a mesma função. Pois bem, a primeira coisa a se esclarecer aqui é a expressão polícia judiciária. Pois bem, nós sabemos que existe a polícia militar, a polícia civil e a polícia federal. E qual é a diferença entre esses três segmentos policiais? Nós temos o plexo de forças de segurança pública estabelecido no artigo 144 da nossa Constituição Federal. E lá estão elencados os órgãos que integram a segurança pública de acordo com o nosso paradigma constitucional. Lá estão a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, que pouca gente conhece, a Polícia Militar, as polícias civis dos estados. E qual é a diferença de atribuições entre todas essas polícias? A Polícia Federal e a Polícia Civil exercem este papel que está consignado aqui no artigo 4º do nosso Código de Processo Penal, que é o papel de polícia judiciária, ou seja, de polícia investigativa, a qual incumbe a apuração das infrações penais e de sua autoria. A polícia militar, de outra monta, ou por outro lado, incumbe o policiamento ostensivo, ou seja, a polícia militar é aquele setor da polícia ou aquele segmento da polícia ou aquela polícia propriamente dita que promove as rondas, que promove o policiamento ostensivo e a proteção do cidadão na rua com vistas a evitar a prática do crime ou com pretensões de diminuir a incidência criminal. Mas uma vez ocorrido o crime, entra em campo ou entra em ação a polícia judiciária com este objetivo aqui elencado no CPP, qual seja, apurar as infrações penais e a sua autoria. Este é o papel da Polícia Judiciária, no caso dos crimes de âmbito estadual, da Polícia Civil, no caso dos crimes de âmbito federal, da Polícia Federal. Portanto, nós temos o delegado de Polícia Civil como autoridade da Polícia Civil, apurando os crimes estaduais, e o delegado de Polícia Federal como autoridade apurando os crimes de competência da Polícia Federal. Mas diz o parágrafo único: a competência definida neste artigo não excluirá de outras autoridades administrativas a quem por lei seja conferida a mesma função, ou seja, não é apenas a polícia que investiga. Comissões parlamentares de inquérito investigam, a Receita Federal investiga, o Ministério Público investiga, aqueles que têm aí boa memória se lembram de todo o embate que houve envolvendo a chamada PEC 37, quando houve uma tentativa de se fazer com que o Ministério Público não investigasse. Aquela emenda constitucional não progrediu e prevalece hoje o entendimento já consolidado no Supremo Tribunal Federal de que o Ministério Público também é um órgão incumbido da investigação de crimes
também da sua alçada. O Ministério Público Estadual também investiga crimes da alçada estadual. O Ministério Público Federal investiga crimes da alçada do Ministério Público Federal através dos seus procedimentos próprios. Enquanto a polícia tem o inquérito policial, o Ministério Público tem os seus PICs, os seus procedimentos investigatórios criminais, de forma que a polícia ela é um dos órgãos investigativos, mas com certeza é aquele que mais concentra investigações. E este inquérito policial, ou seja, este objeto que concentra as atividades da Polícia Judiciária, ele ao final de todo o plexo de ações da Polícia Judiciária, ele é objeto da inserção de um relatório circunstanciado dessas investigações e encaminhado ao Poder Judiciário, mais especificamente ao Ministério Público, para a oferta da denúncia, ou para a análise do Ministério Público, a fim de que o Ministério Público, analisando aquele caderno investigativo, ofereça a denúncia ou peça novas diligências ou promova o arquivamento, que é coisa que nós vamos ver um pouco mais lá para frente. Este inquérito policial, ele é instaurado de ofício pela autoridade policial quando o crime é de ação pública incondicionada, mas quando o crime depende de representação, a autoridade policial precisa da representação da vítima. É bom que se saiba isso. Nem sempre a autoridade policial pode instaurar o inquérito quando sabe do crime. Se o crime depende de representação, é preciso que a vítima vá lá e represente e diga: olha, autoridade policial, eu quero que seja instaurado. Por quê? Porque é assim que a lei determina, o crime fica pendente da representação da vítima, inclusive para a instauração do inquérito policial. Este é o cenário, basicamente, que conceitua o inquérito, e na próxima parada nossa por aqui nós vamos tratar já do conteúdo da instauração do inquérito policial, aquelas primeiras diligências que são feitas, e a partir daí do par e passo do inquérito policial, discutindo as provas que nele são feitas, que nele são produzidas, uma a uma, discutindo o conteúdo e a oportunidade delas, para que a gente possa saber tudinho sobre o inquérito, o que é importante, o que traz mais valor probatório, onde se encontram aqueles pontos mais cruciais, aquilo que você precisa saber para entender direitinho como que o inquérito funciona e poder trabalhar com ele, seja como advogado, como delegado de polícia, como quem está estudando para concurso, enfim, para que você possa dominar esses conceitos aí, e lá no futuro, para que você possa pegar o nosso perfil aí e subir a sua barrinha procurando as faixinhas amarelas de processo penal e encontrando os leadzinhos relativos ao inquérito, ok? Valeu? Um grande abraço para ti, fiquem com Deus, muito obrigado, até o nosso próximo encontro, que vai ser sobre direito penal. Um grande abraço.